Olá, tudo bem? Me chamo Yasmin, estou participando do processo seletivo simplificado da Secretaria do Estado de Educação do Paraná para o cargo de função professor pedagogo. E nesse vídeo eu vou apresentar o meu plano de ação e ele tem como tema a frequência escolar para uma aprendizagem significativa. O título da minha proposta é A Presença que Transforma, estratégias para o acompanhamento da frequência escolar e a garantia da aprendizagem. Bom, eu escolhi este tema porque eu acredito que estar presente na escola é fundamental para que o aluno consiga acompanhar as aulas e participando das atividades e desenvolvendo a aprendizagem. Quando um aluno começa a faltar com muita frequência, nós não devemos olhar apenas para o número de faltas. Nós precisamos tentar compreender por que ele está faltando e, principalmente, o que a escola pode fazer para ajudá-lo. E é justamente nesse momento em que o trabalho pedagógico se torna muito importante. Para desenvolver o meu plano, eu pensei na seguinte situação. Um aluno do 6º ano começa a faltar com muita frequência. Com o passar do tempo, essas faltas começam a prejudicar na sua aprendizagem e na participação das aulas, também afetando o desempenho escolar. Diante disso, a equipe pedagógica vai precisar entender o que está acontecendo, o que está se passando com esse aluno. Nós não podemos simplesmente pensar que o aluno está faltando porque ele não quer estudar. Podem existir N situações, por exemplo, uma dificuldade familiar, uma dificuldade de aprendizagem, um problema de adaptação na escola, ou alguma outra situação que esteja fazendo com que esse estudante se afaste da escola e perca o desejo de estudar. E por isso, antes da gente pensar em qualquer solução, nós precisamos conhecer a situação e ouvir esse estudante. O público-alvo da minha proposta são os estudantes do 6º ano do ensino fundamental que apresentam faltas frequentes. Também estarão envolvidos nesse processo os professores, a equipe pedagógica, familiares ou os responsáveis legais pelo estudante. Assim, acredito que esse trabalho ele precisa ser feito em conjunto, porque a questão da frequência escolar ela não se deve apenas à responsabilidade de uma pessoa. Não podemos culpar apenas uma pessoa. Ela é necessária que todos estejam envolvidos e trabalhem na mesma direção. O objetivo principal desse plano é acompanhar a frequência dos estudantes que estão faltando com muita frequência. Entender esses motivos e dessas faltas criar com eles, famílias e os professores, uma estratégia para melhorar tanto a frequência quanto a aprendizagem. Ou seja, não queremos apenas fazer o aluno voltar para a escola, queremos que ele consiga voltar e acompanhar as aulas e participar das atividades e tirar o aprendizado de tudo isso. Esse é o ponto principal da proposta. Então, agora eu vou explicar como esse trabalho seria realizado na prática. Bom, primeiro, a equipe pedagógica começaria acompanhando os registros de frequência desses alunos. E a partir desse acompanhamento, será possível perceber quais estudantes estão faltando muitas vezes ou quais estão começando a apresentar um aumento nas faltas. Esse acompanhamento ele vai precisar acontecer durante todo o período letivo, porque quanto antes nós percebemos que existe um problema, mais cedo nós conseguimos agir. E depois de identificar quais estudantes estão faltando, nós precisamos entender o motivo dessas faltas. E para isso, nós conversaríamos com os professores e observaríamos se essas ausências estão prejudicando diretamente na aprendizagem e a participação do aluno nas aulas. Também buscar propor e perceber alguma mudança no comportamento escolar da criança ou a relação que ele está tendo com a escola.
O objetivo nesse momento seria entender a situação antes de pensar em uma solução. O terceiro passo seria realizado uma conversa individual com esse aluno ou com esses alunos. E essa conversa, ela precisa acontecer de uma maneira tranquila, respeitosa, em um ambiente acolhedor. Esse estudante, ele precisa se sentir seguro para conseguir falar sobre o que está acontecendo, sem medo dele ser julgado, para que ele consiga se abrir e se sinta seguro. Por exemplo, nós podemos perguntar se ele está enfrentando alguma dificuldade na escola, alguma dificuldade em casa, algo externo, se ele está conseguindo acompanhar bem as aulas, se existe alguma situação que esteja dificultando essa presença na escola. Essa conversa, ela é muito importante para que esse aluno possa trazer essas informações que simplesmente não aparecem nos registros de frequência. E a quarta ação, o quarto planejamento, depois de ouvir o estudante, e quando for necessário, também conversar com a família ou com os responsáveis legais dessa criança. E o objetivo não é simplesmente ligar para dizer que o aluno está faltando e perguntar o que está acontecendo. Nós precisamos ouvir a família e tentar entender junto com ela o que está acontecendo e que decisão nós podemos tomar para que essa questão das faltas melhore ou até mesmo se encerre. A quinta ação também seria conversar com os professores, verificar quais conteúdos ele perdeu durante esse período de faltas, que dificuldades esse aluno está apresentando, e aí a partir disso os professores poderão pensar em maneiras de ajudar esse aluno a recuperar aquilo que ele não conseguiu acompanhar. Dessa forma, quando o aluno voltar a frequentar as aulas, ele não ficará simplesmente com o conteúdo todo acumulado. A sexta ação seria o acompanhamento desse estudante. Depois de todas essas ações, o trabalho ainda não termina. O estudante vai continuar sendo acompanhado pela equipe pedagógica. Nós vamos observar se ele está voltando a frequentar as aulas, se ele está participando das atividades e se ele está conseguindo acompanhar melhor os conteúdos. Também serão feitos registros das ações realizadas e para que seja possível acompanhar a evolução desse estudante. A sétima ação seria uma avaliação desses resultados. Depois desse período de acompanhamento, será necessário verificar se essas ações deram resultado. E vale observar se o número de faltas diminuiu, se o estudante voltou a frequentar as aulas regularmente, se ele está participando mais das atividades, se ele está conseguindo acompanhar esses conteúdos, se houve uma melhora na aprendizagem. E se o problema continuar, nós não vamos simplesmente encerrar esse acompanhamento. Será necessário conversar novamente com esse estudante, com a família, com os professores e pensar em novas estratégias. Então, significa que o plano ele pode ser ajustado de acordo com a necessidade de cada realidade, de cada estudante e cada momento. E vai ser um acompanhamento feito de uma forma contínua, toda semana serão observados esses registros de frequência. A cada 15 dias, a equipe pedagógica pode conversar com os professores, verificar se esse estudante está tendo participação, acompanhando as aulas. Uma vez por mês, quando necessário, poderá ser feito um novo contato com essa família para saber como está toda essa situação. E durante todo esse processo, serão realizados os atendimentos e todas as ações possíveis. E assim que possível, comparar a situação inicial com os resultados finais depois de todas essas intervenções. E dessa forma, acredito que nós conseguimos perceber o que funcionou. E dentro dessa proposta, o pedagogo tem um papel muito importante. Ele precisa acompanhar esse estudante, ouvir, conversar com os professores, conversar com a família, aproximá-los da escola e ajudar a organizar todas essas ações e essas funções que são tão necessárias. O pedagogo ele não deve esperar que o problema fique grande demais para começar a agir. Ele deve perceber logo no início que o aluno está começando a faltar muito e é importante logo no início investigar o que está acontecendo.
Dessa forma, nós podemos tentar evitar que essas faltas aumentem e que o aluno acabe se afastando cada vez mais da escola ou até de forma definitiva. Então, esse plano, o trabalho do pedagogo é principalmente acompanhar e orientar e articular que todas essas pessoas que estão envolvidas busquem ajudar esse estudante a permanecer na escola e avançar na sua aprendizagem. E para concluir tudo isso, para finalizar, eu acredito que falar sobre a frequência escolar é também falar sobre a aprendizagem e a permanência na escola. Quando um aluno falta muitas vezes, ele pode perder os conteúdos, deixar de participar das atividades propostas e ter mais dificuldades para acompanhar o restante da turma. Se essa situação se alastrar muito, se arrastar muito e perdurar por muito tempo, essas dificuldades elas podem fazer com que esse estudante se sinta cada vez mais distante da escola. E por isso a escola ela precisa estar sempre atenta. Mais do que um olhar para o número de falta, nós precisamos olhar para esse aluno e ver o que está acontecendo e o que está por trás dessas faltas. Nós precisamos entender o que está acontecendo, ouvir o estudante, ouvir a família, trabalhar junto com os professores, acompanhar os resultados e, principalmente, nós precisamos agir. E agir antes que essas faltas se transformem em um afastamento definitivo da escola. E porque garantir a frequência escolar não significa apenas fazer com que o aluno vá para a escola, mas significa criar condições para que ele permaneça, participe e consiga aprender. É justamente essa é a proposta do meu plano de ação. Desenvolver um acompanhamento próximo, seguro e identificar as dificuldades e buscar as soluções de uma forma conjunta, antes que a situação se agrave. E quando a escola consegue perceber o problema, o ouvir o estudante e agir junto com a família também está contribuindo para evitar que esse aluno abandone os estudos. Por isso, acompanhar a frequência também é uma forma de combater a evasão escolar e garantir o direito à educação. Bom, esse é o objetivo principal da minha proposta, de meu plano de ação, e vamos ficando por aqui. Muito obrigada!